Oi pessoal, hoje durante o JPB nós falamos sobre problemas no ouvido. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a todos, foram várias perguntas, como sempre não deu tempo de responder a todas, mas eu continuo aqui com o Dr. Marcos Sodré, que vai responder para a gente as perguntas que restaram. Doutor, começo já com a pergunta da Simone Batista Silva, fala o seguinte: às vezes sinto que quando engulo alguma coisa, minha audição melhora. Por que isso acontece? O que acontece é que nós temos uma comunicação entre a garganta e o ouvido, que é aquele que chama de tuba auditiva, né? E essa tuba auditiva serve para compensar a pressão intra-auricular. É o mesmo exemplo quando a gente desce uma serra, quando nós pegamos um avião, então serve para compensar essa pressão, senão poderia claro, explodir, né? Sim. Então quando ela engole, algumas pessoas têm uma tuba mais larga ou mais dilatada, vamos chamar assim, chama tuba patente. Então o que acontece? Quando ela engole, ela estimula os músculos, que nós temos uma musculatura que serve para estimular e que em algumas pessoas, dependendo da fase da vida, se emagreceu rápido, depende da posição que está a cabeça, se está cansado ou se já tem essa tuba meio alterada anatomicamente, ela pode sentir esse sinal, que não quer dizer que está doente, não. Priscila Anne, zumbido pulsátil no ouvido tem cura, principalmente se a causa for ansiedade. Primeiro, o que é o zumbido pulsátil? O que acontece é assim, zumbido, acúfeno, tinito, chiado, então tem várias maneiras de descrever o zumbido. Alguns são zumbidos contínuos, outros são flutuantes, outros dependem do estresse, se a pessoa está cansada, depende se está tomando remédio, se está usando remédio de pressão, se tem problema cervical, se tem obstrução nas carótidas. Quer dizer, o zumbido pode ter várias características. O pulsátil é aquele como se fossem as batidas do coração, e que é interessante ela observar se ele altera igual ao pulso, quando levanta, quando se movimenta, quando caminha rápido, se tem posição da cabeça, porque isso provavelmente é o desenho dos vasos, que ele pode ser tortuoso de forma a encostar próximo da região do tímpano. Então ele transmite, como se a gente estivesse batendo aqui na cabeça, o som. Então ela pode procurar uma posição melhor para dormir na cabeça, distender mais o pescoço, se adaptar de forma a que esse zumbido seja mais aceitável ou menos incômodo. Agora, dependendo do grau, da intensidade, se atrapalha para dormir, procurar uma avaliação especializada. Um neurocirurgião para fazer uma angiorressonância, uma tomografia com contraste, para poder saber se tem algum trajeto que mostre, se tem alguma veiazinha, vamos chamar assim, que está estimulando essa parte auditiva, está encostando dentro do ouvido médio, vamos dizer assim. Várias perguntas chegando ainda sobre zumbido, e aqui nossos telespectadores apontam algumas situações que podem ser provavelmente o motivo do zumbido. O Du, por exemplo, está falando, ó, uso demais o fone de ouvido e às vezes escuto aquele zumbido, ele descreve aqui como uma abelha. Se pode haver relação aí nesse caso do fone com o zumbido. No caso, muito importante, porque a gente saiu de um lado com alterações anatômicas, físicas, né, que era o pulsátil, para um que seria uma exposição exagerada a um som. Trio elétrico, festa, você passou a noite no barulho, está soltando fogos, escuta fone muito alto, aquela pessoa que você está dentro do seu carro, os vidros fechados, e ele do outro carro você está escutando o que ele está ali, ele quer que toda a cidade escute, né, a música dele. O que é que acontece? A exposição exagerada, intensa, ou rápida, como uma explosão, ou longa, como exposição a um som durante muito tempo, pode causar uma agressão. As células que estão dentro da cóclea, aquele caramujo que a gente tem nos desenhos, que está lá pertinho do labirinto, elas são muito sensíveis. São sensíveis ao cansaço, à falta de oxigênio, a substâncias. Então, a exposição sonora, o choque sonoro, inflama essas células e elas dão um sinal do chiado. Então, é um sinal de irritabilidade do ouvido. Você está escutando fone muito alto ou por um tempo muito prolongado. Tem que haver bom senso no uso dos ouvidos, porque é uma coisa que, em alguns casos, quando ele se estraga, não tem como consertar. Então, é necessário sentir o que está ultrapassando o limite, cuidado, diminuir a intensidade do fone, diminuir o tempo que usa exposto a esses barulhos. Às vezes os danos são irreversíveis. O Genésio, olha a situação dele, ele é lá do Altiplano, passou a vida inteira trabalhando como caminhoneiro, andava com o vidro aberto e agora está sentindo dores no ouvido. Pode ter alguma relação também? Aí está mais ligado àquela questão mais de cãibra, vamos chamar assim, para que a pessoa entenda, mais muscular, o osteolocomotor. Aquela questão da ATM, até disseram, mas o que danado é a ATM? Articulação temporomandibular. Essa articulação
Provavelmente, pelo lado dele, eu pensei que você, quando perguntou para ser caminhoneiro, se era exposição ao barulho do motor, porque o pessoal de coletivos, motoristas, se expõe muito a isso e é até obrigado a fazer aquela audiometria ocupacional periódica. Mas no caso dele, pode ser o fluxo, o vento esfriando essa região, causando uma tensão, uma proteção para manter o calor aqui, e ele deve ter um problema na articulação temporomandibular. Então dói o ouvido, mas não é o ouvido que está doendo, é uma dor irradiada, ou que se chama dor reflexa. Você sente a dor, mas não é o ouvido, é apenas um reflexo que deve ser osteomuscular. É um caso, pode ser, parecido com o da Cíntia de Mangabeira, que sente dor no ouvido sempre que sai ao vento? É, mesma coisa. É como se fosse uma reação, uma retração, que você pode até aproveitar e dizer, ó, o meu zumbido é mais alto quando eu estou tenso. Então aí seria a compressão dessa musculatura cervical ou da coluna que te deixa mais tenso. Ou o cara que tem bruxismo, a pessoa que quando dorme fica rangendo os dentes, e esse ranger de dentes faz com que ele cause uma tensão nessa região e com o passar do tempo também vai ter esses reflexos, dor ou zumbido. E às vezes é extra-ouvido, extra-auricular. Daniel Gracindo, a nossa penúltima pergunta. Várzea Nova, tem problema de zumbido constante no ouvido esquerdo e à noite quando está tudo em silêncio, potencializa, o zumbido aumenta, parece uma panela de pressão, ele quer saber como fugir disso. Qual sua idade? Qual sua profissão? Tem algum problema correlato? Falta dente? O trabalho é estressante durante o dia? Ele escuta música, ele está exposto a algum som? Tem um ventilador, tem um ar-condicionado alto na sua repartição, fazendo barulho a vida inteira? A impressora é muito barulhenta? A sala é... Como que é? Então, você pode ter vários motivos. Você teve sarampo na infância? Está usando remédio para algum outro problema que esteja dando uma irritação a nível do labirinto? Tem diabetes, está com anemia, tem problema de tireoide? Então, o que está acontecendo que faz com que seu ouvido esteja chiando? O fato dele ser mais intenso ou sobrepujar o barulho do dia quando a cidade se acalma, não é surpresa. Apenas a cidade que se acalmou, mas o seu zumbido continuava sempre naquele padrão, naquele nível. Outras pessoas podem aproveitar essa pergunta e dizer, não, mas ele está nesse nível, mas quando eu me estresso ele sobe. Quando minha pressão, eu estou agitado, minha pressão sobe, o meu ouvido chia. Então, quais são os fatores que fazem esse zumbido subir ou descer? É um zumbido estável? É um zumbido cíclico? Tem que investigar. Tem que ir atrás desse detalhe. Para a gente finalizar, o Alessandro de Tambaú pegou uma gripe muito forte, notou que teve uma perda auditiva que ele atribuía a essa gripe. Isso nunca tinha acontecido com ele antes, já faz mais de uma semana. O que pode ser? Lembra daquela história da tuba auditiva? Então, qualquer processo que seja a nível de nariz, gripe, rinite, sinusite, obstrução nasal, respirando errado, está congestionado, está fanhoso, então você pode obstruir o canal de ventilação para o ouvido, que é a tuba, ou obstrui, ou além de obstruir, junta a secreção. E não é aquela história de fazer lavagem por fora, porque o tímpano está íntegro, não adianta jogar água por aqui. Então é necessário, nesse caso, já que foi depois de um resfriado, uma gripe que seja, é que se toma alguns medicamentos para fazer uma constricção, tipo antigripal, tipo uma inalação de vapor quente, exercícios de mergulhador, que é aquela manobra, que nós chamamos manobra de Valsalva, que é soprar para fazer uma pressão para o ouvido. Só não vai forçar muito de fazer isso exageradamente e não estourar o tímpano. Mas isso daí geralmente passa. Antigripal, antialérgico, um lambedor caseiro, evitar crustáceos, comidas carregadas, porque fazem com que isso demore. Se não melhorar, um clínico, um otorrino, um alergista, com algum procedimento relativamente simples, pode fazer esse ouvido voltar a escutar. O que pode tranquilizar é que você vai ficar bom. Doutor Marcos, muito obrigado pelos esclarecimentos mais uma vez aqui. Eu que agradeço. Pessoal de casa, muito obrigado pela companhia. Tchau, tchau.